Deison para o Jornal da Cidade. Você já ouviu falar em pescoço tecnológico? É um problema que tem crescido por conta do uso cada vez maior do celular. A pessoa curva essa região, força a coluna e pode desenvolver uma hérnia de disco. Esse é um problema que pode ser grave e afastar o paciente de praticamente todas as atividades. Mas, segundo especialistas, 80% dos casos podem ser tratados com fisioterapia, exercícios e correção da postura. Érica tomou um susto. Estava dando aula há 6 anos quando uma dormência, um formigamento e dores fortes na perna direita a paralisaram. As dores aumentaram muito, formigamento na perna, as dores lombares, a dormência, e eu precisei ir para uma emergência por conta dessas dores. Os sintomas que ela sentiu são os mais comuns em quem tem hérnia de disco. Érica foi diagnosticada logo com 2, uma na lombar, outra na cervical. A hérnia de disco, ela nada mais é do que o desgaste do disco intervertebral, que é aquela estrutura que fica entre os 2 ossos da coluna, as vértebras, e que tem a função de absorver impactos. Quando eu tenho um desgaste desse disco, sai uma gelatina do interior dele, que aí é a hérnia de disco propriamente dita. Segundo o Ministério da Saúde, entre 5% e 7% da população brasileira tem algum problema de saúde na coluna. O tratamento da hérnia de disco pode ser feito com atividades físicas e, em último caso, com cirurgia. Além de mudar de profissão, Érica faz atividades específicas para manter uma vida sem dor. Hoje eu tenho uma vida normal e faço meus exercícios de musculação bem direcionados. Tive que me afastar da parte da educação infantil, que eu lecionava, dava aula, por conta das movimentações de sentar, de levantar, de carregar um peso maior. Como exercícios que podem auxiliar esses pacientes, nós temos pilates, musculação. Todos esses exercícios vão contribuir tanto para a melhora do quadro de dor, quanto para a qualidade de vida desse paciente. Um dos momentos em que as dores são mais intensas é ao acordar. Vamos então saber como o paciente deve proceder para tentar reduzir esse desconforto. Então, doutor, como é que ele deve dormir, por exemplo? Uma das formas mais importantes e consolidadas é essa. O paciente flete o quadril a 90 graus, flete o joelho e depois coloca um travesseiro entre as pernas. Isso o paciente chama muito de posição fetal. Com isso, o nervo vai conseguir passar mais livre e ter uma redução maior dessas dores no amanhecer. O uso do celular é um hábito sem volta, mas essa curvatura que a gente faz na coluna pode causar dor e levar a uma hérnia de disco na cervical. O celular, ele ocasiona o que a gente chama hoje de pescoço digital, Quando a gente usa o celular, você tende a fazer uma flexão do pescoço, Você inclina o pescoço para frente para poder visualizar as mensagens, para poder enviar a mensagem. Isso, com o passar do tempo, você vai desgastando esse disco, até que ele vai enfraquecendo cada vez mais e termina com a hérnia.